Fala, rapaziada, passando para lembrá-los de deixar o like, comentar, compartilhar com o amigo e também lembrá-los da Twitch. Tô fazendo live lá, a presença de vocês lá é muito importante também, hein? Então conto com a presença de vocês. A sua vida depende de duas empresas e você não faz ideia. A empresa que eu dependo muito, McDonald's e Guaraná. São essas duas empresas que regem minha vida. É mais poderoso do que o computador de bordo das missões. O seu celular é mais poderoso do que o computador de bordo das missões Apollo, que levaram o ser humano à Lua. E eu não com certeza, nem tinha computador naquela época. Ele inclusive é muito mais potente. O chamado Apollo Guidance Computer tinha pouco mais de 4 MB de memória RAM, que armazenava dados temporários, e só 75 KB de memória ROM, que é a memória permanente de um computador. E esses números parecem piada se você comparar com qualquer smartphone hoje em dia. Não importa o quão simples ele seja. E mesmo assim, essas especificações bem modestas foram capazes de conduzir uma nave espacial até a Lua e trazer todo mundo de volta para a Terra em segurança. E várias vezes, por sinal. Mas como é... Tem gente que não acredita nisso, sabia? O pessoal não foi na Lua, eu acredito. É que pode atualmente... Não acredito, tipo assim, mano, é fato, não tem que acreditar ou não. Um aparelho como esse tem uma capacidade de computação milhares de vezes maior numa estrutura incrivelmente menor que cabe no bolso. A resposta para essa pergunta está em um objeto minúsculo, mas que foi capaz de provocar uma verdadeira revolução tecnológica sem precedentes. Eu estou falando dos chips semicondutores. Mas para entender direito o que Mano, falar pra você que esse é um potencial vídeo em que todo mundo vai entender, tá? são esses chips, primeiro a gente precisa entender o que exatamente é algo semicondutor. Você deve saber que não existem conduz materiais sempre. que são ótimos condutores de eletricidade. O ouro, a prata, o cobre, o alumínio são bons exemplos disso. Eles têm mais elétrons livres, ou seja, elétrons na camada de valência. Tá bom. 1s2, 2s2, 2p, quem lembra? Daí já fudeu já, né? Porra, mano. Quem lembra Isso o quê, permite mano? que as O que é isso? cargas elétricas se movimentem através desses materiais com mais facilidade, sem enfrentar muita resistência. Um SP, Por outro lado, existem materiais que são péssimos condutores de eletricidade. a borracha, por exemplo. É o caso do vidro, da borracha, do silicone e da cerâmica, por exemplo. Vem comigo. Nesses casos, os elétrons ficam ligados com muita força ao núcleo dos átomos. E é por isso que essas substâncias são isolantes. Elas dificultam a passagem das cargas elétricas. E no meio do caminho entre esses dois materiais, tem um semicondutor. existem aqueles que apresentam uma condutividade elétrica intermediária. Ou seja, eles podem atuar tanto como isolantes Distribuição quanto do como quê, Rafa? condutores. E esses materiais nós chamamos de semicondutores. Os principais semicondutores são o silício e o germânio. A indústria Germânio? Pô, tem um vizinho aqui chamado Germânio, mano. Sabia que ele era semicondutor, não? eletrônica usa mais o silício porque ele é resistente a altas temperaturas e também porque ele é encontrado mais facilmente na natureza. Distribuição já que ele é um elemento abundante, eletrônica? como os grãos de areia. Desconheço, mano. E é literalmente mesmo, porque o silício é extraído justamente de determinados tipos de areia. Esse elemento é tão essencial na produção de Imense de gorda. Eu posso explicar, você tá na Matrix. chips semicondutores. O último vídeo foi disso, tá? Tem que ser dito. Que a região dos Estados Unidos que concentra as principais empresas de tecnologia do mundo, na Califórnia, é conhecida justamente como o Vale do Silício. Sim, Os chips conheço. são feitos basicamente de um wafer, que é aquele biscoito que tem umas camadas... Tô brincando. Na verdade, né? Ah, tá, mano. Caralho, pior que eu não... Se esse cara falar pra mim que o céu é vermelho, eu vou ter que acreditar nele, mano. Isso que é foda. Eu acredito tudo que ele fala, mano. Só porque ele fala bonito e com a certeza que ele tá falando, mano. Eletrônica, o wafer é uma fatia bem fina de algum material semicondutor no qual são Deveria ser colocados um microcircuitos. E esses circuitos formam desenhos, que são padrões por Ai, onde são mano, controlados vai os fluxos tomar da no corrente cu, elétrica velho. através de Umas coisas. transistores. Segue aí, ô imenso de gorda. Segue a live aí que vira e mexe eu fico pelado aqui, pô. Que são como mini interruptores. Eles ligam e desligam. Nem precisa permitindo apagar e nada. impedindo a passagem da corrente elétrica. E aí os computadores são programados para interpretar Aí, ó. essa passagem Imensidão ou não gorda só passagem veio da pelo corrente Tinho. elétrica como o número 0 ou o número 1, que são chamados bits. É essa sequência de milhões de zeros e E uns um. que faz com que os computadores executem e interpretem absolutamente tudo que nós podemos imaginar. Caralho, ainda é isso? Eu pensei que não era, mano. Eu pensei que não era... Eu
Eu pensei que o sistema binário já tinha saído do computador. Desde coisas muito simples, como textos e fotos, até tarefas extremamente complexas, como um pouso na lua ou um vídeo de dancinha no TikTok. Na verdade, os chips semicondutores hoje em dia estão presentes não só nos computadores e nos celulares. Praticamente todos os produtos modernos usam essas peças. Aí mesmo ao seu redor você pode ter certeza de que vai encontrar, você está cercado de chips. Os seus carregadores, ou a sua televisão, o seu ar-condicionado, o micro-ondas, o foguete de alcance intercontinental para envio de bombas atômicas, é impossível de fugir. Seres humanos colocaram chips em praticamente tudo, exceto em lugares onde isso não faria nenhum. E o chip do demônio que falam, mano? Que vão implantar na gente. Vocês usariam esse chip, mano? Não é o chip do demônio, né? Mas um chip, sei lá, mano. Pô, um chip que vá... Eu nem sei pra que esse chip vai ser, tá ligado? Mas se os caras vier com um bagulho assim, mano, os celulares vão acabar. E pra você utilizar um metaverso, pra você ver a realidade aumentada do mundo, você vai ter que colocar um chip, mano. Você usaria esse chip? Pô, eu não... É foda, mano. E contra, assim, né, a multidão. Mas eu não sei se eu usaria, não, velho. Nenhum sentido, tipo, sei lá... Meio... eu não quero meio mais dark, comentários desse vídeo. Mas o que muita gente não sabe é que essa tecnologia que é tão importante hoje em dia nasceu várias décadas atrás. Mas falando em chips e tecnologia, vocês sabiam que já está acontecendo a Black Friday da hashtag treinamentos? Não, a hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América. O primeiro sabia, chip mano. semicondutor foi criado nos anos 50. Mano, assim, o chip é o que... É isso que... A gente depende de chip? E ele tinha 4 transistores, ou seja, 4 Eu desses nunca entendo, mano, mini-interruptores que o controlam a título passagem da com realmente eletricidade. o que tá Com rolando, o passar mano. dos anos, essa quantidade foi aumentando. O avanço da tecnologia permitiu a criação de chips com 8 transistores, e então 16, 32 e assim por diante. Até que hoje em dia, atualmente, existem microchips com 114 bilhões de transistores. Ô, louco. Não são milhares, não são milhões, são bilhões com um B de Mano, coitado do primeiro que fez isso, pô. interruptores, cada um transmitindo seus zeros e uns freneticamente num chip do tamanho da sua unha, ou um pouco maior se você tiver mania de roer a unha. Eu tenho, mano. Ele sabe tudo da minha vida, velho. Para caberem tantos transistores numa peça tão pequena, eles precisam estar muito perto um do outro. Muito mesmo. É uma distância que não pode ser medida em centímetros nem em milímetros. Para facilitar as contas, a gente precisa usar os nanômetros, ou seja, um metro Nanônimo, dividido em isso eu bilhão conheço. de partes. Para você ter uma noção, Não- um fio de cabelo tem cerca de 100 mil nanômetros. Pô, tem uns careca aí que tá faltando nanômetro pra caramba, E hein? nos chips mais modernos, hoje em dia, a distância entre os transistores é de 2 nanômetros. Isso é semelhante ao tamanho de uma fita de DNA. Você deve imaginar que, para construir um chip desses, nós precisamos ter uma tecnologia de ponta, com equipamentos ultra inovadores, Com operando certeza, em mano. fábricas extremamente modernas. E essas fábricas são tão específicas que elas têm até um nome próprio. Elas são chamadas de FABs. Fab. Abreviação de fábrica, né? Aí é sacanagem, né, São mano? ambientes super controlados. Quem trabalha nesses lugares precisa até usar roupas especiais. Ô, Isso louco, porque mano. Isso daí é meio Umbrella, né? Não tá parecendo uma Umbrella Corporation isso daqui, não? qualquer grão de poeira pode levar a uma falha na produção dos chips e causar um prejuízo enorme para essas fábricas. E elas dependem de recursos tão avançados que pouquíssimas empresas hoje em dia têm a capacidade de produzir esse tipo de chip. Em todo o planeta Terra, a chamada litografia, que é o processo de fabricação de chips, depende basicamente de 2 empresas, a TSMC e a ASML. E o que falta em criatividade no nome dessas Mano, mas os chips são extremamente necessários pra nossa vida, pô. empresas sobrem importância global para essas 2 marcas. Elas provavelmente são as marcas mais importantes para sua vida diária, das quais você nunca deve ter ouvido falar. Pô, mano, mas sem um, tipo assim, o chip, sem energia não é nada, pô. Tipo assim, a Duracell é mais importante do que essas empresas.
A Enel é mais importante, A pô. história que nos trouxe até esse cenário começou nos Estados Unidos, que lideravam a fabricação desses Não, chips não, não, durante a não, Guerra não, não, Fria. não. Inicialmente, o uso dessa tecnologia era voltado para fins militares e espaciais. Os chips eram vendidos principalmente para o governo americano, mas logo os grandes empresários perceberam o potencial fantástico dos semicondutores e se deram conta de que o uso civil desses chips em computadores pessoais poderia revolucionar o É isso que mundo eu tô falando. e Tipo gerar assim, muito tem uma bateria, irmão. dinheiro para eles. Os Estados Unidos então incentivaram a instalação de fábricas de chips em países orientais, onde a mão de obra era mais Nossa senhora. barata. Imagina Mas o custo para rapidamente, fazer um esses chip. países observaram que podiam criar suas próprias empresas e foi de fato o que aconteceu. Uma dessas empresas foi a TSMC, ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Por isso que Fundada nos anos 80, ela é hoje a maior fabricante de chips no mundo. No final de 2022, ela controlava 58% as crianças trabalham pra caralho pra fazer esses chips, tá? do mercado global. É, Disparada na frente da segunda colocada, a Samsung, que Ô, detinha louco! 16% do mercado. Um valor de mercado de mais de 400 bilhões de dólares, a TSMC é uma das 15 empresas mais valiosas do mundo. E é ela quem produz os chips mais avançados do planeta hoje em dia. Inclusive, é bem possível que, apesar de você nem saber, o seu celular tenha um chip fabricado pela TSMC. Com certeza, mano. A Apple deve. O que a Apple deve sugar da Ásia ali? Essa empresa é tão importante que ela está no centro de uma crise geopolítica entre as duas maiores potências globais, os Estados Unidos e a China. É que Taiwan já pertenceu à China, mas a ilha rompeu com Pequim quando o comunista Mao Tse-tung chegou ao poder. Hoje em dia, esse pedaço pequeno de terra que fica tão perto fisicamente da China tem uma relação de proximidade comercial muito maior com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, fizeram um acordo com a TSMC para construir uma fábrica dela nos Estados Unidos, o que deve acontecer em 2025. Pô, mano, aí constrói, velho. Lá na China, lá não deve ter direitos. Não deve ter muitos direitos trabalhistas. O pessoal deve ganhar bem pouco. Aí isso daí vai fazer o quê? Aumentar o preço do iPhone, mano. De novo. A Casa Branca Só também aumenta. decretou uma série de proibições de negócios com as empresas chinesas para tentar fortalecer as fabricantes. Capaz de já vender o chip separado, mano. Também. Só que essas sanções dos Estados Unidos envolvem não só empresas americanas, mas também as de outros países que negociam com a China. E entre elas está a outra empresa que eu citei agora há pouco, a ASML. É a ASML. ASML. Não a ASMR. A Advanced Semiconductors Materials Lithography é uma empresa holandesa que fabrica as máquinas que fabricam os chips. Isso é um negócio tão específico e tão avançado que nenhuma outra empresa do mundo inteiro é capaz de fazer o que eles fazem. Cada máquina de litografia produzida pela ASML pesa 180. Mano, olha essa máquina, velho. Sai um feixe de luz que reflete em cima, reflete embaixo, reflete em cima de novo, reflete, até ficar na onde tem que refletir, pô. Porque não vai direto. 80 toneladas e custo equivalente a quase 1 bilhão de reais. Não à toa, ela é a Mano, a máquina custa 1 bi. quarta empresa mais valiosa de toda a Europa, com um valor de mercado de 250 bilhões de dólares. Acontece que, por causa das ameaças Vendeu do 250 máquinas. americano, a ASML anunciou há alguns meses que deve restringir as exportações das suas máquinas para a China. Todas essas restrições têm levado a uma série de incertezas sobre a produção e a venda de chips no mundo inteiro, intensificando uma crise que foi causada também por outros motivos. Estados Uma das Unidos também principais só razões fode, foi né, a mano? pandemia. Assim como os outros setores econômicos, toda a litografia global foi impactada diretamente pelo vírus, já que muitas fábricas precisaram ficar fechadas por um bom tempo. Mas nesse caso, a situação foi ainda pior, porque a pandemia foi um período de aumento na demanda por produtos Por isso que tecnológicos. faltou chip, Como as né? pessoas Faltou passaram a peça, ficar não mais faltou tempo em uma casa, brisa assim inclusive na estudando pandemia? à distância e trabalhando em home office, houve um aumento repentino na busca por computadores, smartphones, Eu lembro disso. tablets, câmeras e outros aparelhos eletrônicos. Que isso? Justamente numa Existe já? smartphones, tablets, câmeras Esse e é o outros aspirador aparelhos robô? eletrônicos. Pô, eu quero um desse.
Parece gente boa, robozinho, hein? Justamente numa época em que a produção estava sendo severamente afetada por conta das restrições sanitárias. Essa crise dos semicondutores também tem outros motivos. Até mesmo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia chega a ameaçar no longo prazo. Isso porque a Ucrânia é responsável por cerca de 70% da produção global de neon, que é um gás utilizado na fabricação dos chips semicondutores. Meu Deus do céu. E sabe aquela história de que quando a fase é ruim, tudo dá errado? Pois então, essa crise pode ser agravada até pela falta De areia? Como assim falta de areia, mano? Tem areia pra caralho, Como eu falei pô. no início do vídeo, o silício é extraído de um determinado tipo de areia. Mas a extração predatória dela tem causado graves prejuízos ao meio ambiente, mudando até o curso da água de um rio no Sri Lanka e causando o desaparecimento de pequenas ilhas. Ô, louco! Aliás, outros problemas naturais sabia atravessam disso, o não. caminho da produção de chips. Nos últimos anos, Taiwan sofreu com a maior seca em décadas, o que afetou a produção de semicondutores, já que o processo precisa de muita água. E até mesmo um incêndio numa fábrica no Japão também andou causando prejuízo na oferta global de chips. Todos esses fatores somados Quantos causam chips eles fazem por dia? Ele consequências falou? práticas, inclusive aqui no Brasil. Um levantamento mostra que o país deixou de fabricar mais de 600 mil carros por falta de chips. Vai enfiar 600 mil carros aonde, velho? Jesus amado, mano. A Volkswagen, por exemplo, precisou até suspender a linha trabalhava de lá. montagem e paralisar uma fábrica, já que a montadora não conseguia comprar os semicondutores. Isso porque os chips são usados não Mano, mas direto, quando eu trampava lá, os caras falavam que faltava peça, pá, aí tinha que parar a linha, mas isso daí é desculpa pra não encher o pátio também, pô. apenas Os em caras carros é malaco. elétricos, mas em quase todos os veículos fabricados hoje em dia. Eles Fusca estão não tem. presentes no painel eletrônico, nos vidros elétricos, nas travas automáticas e até quando o motorista dá seta. No caso dos motoristas que ainda fazem isso hoje em dia. São poucos. Mas Alguns os danos fazem, sim. causados pela falta de chips atingem não só o mercado automobilístico. Durante essa crise atual, 73% das empresas de eletroeletrônicos foram afetadas pela falta de componentes. E para tentar evitar que esses problemas se repitam, vários países têm investido internamente na produção de chips, até para não ficarem tão dependentes dessa cadeia de suprimentos complexa que envolve tantos países. E isso é importante pelo aspecto econômico, mas também pelo lado científico. Afinal, os países que querem ter soberania e independência Sabia. precisam Pensei investir que eles em seriam tecnologia. empresas E é uma mais- questão que envolve mais até da mesmo hora. segurança nacional. Lembram quando eu falei que até foguetes capazes de atravessar o oceano utilizam esses chips? Se um país depende da tecnologia de outro para desenvolver as próprias armas, por exemplo, isso significa que ele está completamente vulnerável às ameaças de nações inimigas. E mesmo em assuntos que são, ou pelo menos deveriam ser, muito mais importantes do que as guerras, o investimento nesse tipo de tecnologia também é fundamental. É o caso da saúde, por exemplo. Aparelhos médicos de última geração dependem dos semicondutores. No meio ambiente, a mesma coisa. Equipamentos para monitorar o desmatamento e as queimadas também precisam de chips para funcionar. Na Tá, mano, a gente precisa de chip pra tudo, mas energia é muito mais importante, pô, isso que eu tô falando. Tipo assim, não adianta nada ter a porra de um chip se não tem aonde ligar ele. educação, então, nem se fala. Imaginem o papel dessa tecnologia no ensino remoto, na computação, na robótica e nas outras atividades ligadas ao aprendizado. Assim como na cultura. Ver filmes em casas, ouvir músicas numa caixa de som e até tudo jogar tem que videogame ter com energia, amigos. São todas atividades que só são possíveis graças a essas pecinhas. E graças que tem a porra de uma tomada. É isso que eu tô E eu falando, poderia pô. continuar listando uma série de outras áreas em que chips semicondutores são cruciais, mas você certamente já percebeu a importância que eles têm no nosso Não, eles são Não dá nem pra importantes. imaginar como que seria a nossa vida hoje em dia sem a possibilidade de condensar em poucos centímetros tanta capacidade de processamento e de armazenamento de dados. Você certamente não estaria nem vendo esse vídeo se não fossem semicondutores. E se a luz tivesse acabado, também não. Mano, os chips são importantes, mas a luz é muito melhor. Por isso, aproveite que os chips permitem que você não apenas assista, mas também curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo quais outros assuntos você gostaria de ver no canal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, meu querido. Mas eu vou ter que comentar aqui, mano. Geralmente eu não te critico, mas dessa vez... Pô. Os chips são importantes. Mas a energia elétrica... Energia é foda. Elétrica é sacanagem, né? Também, pô.
talvez até mais. É isso. É isso que eu tinha. A única vez que eu vou criticar o Pedro Losman. É isso. Alô! Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Pô, vai me ajudar muito e eu conto muito com a sua ajuda, hein? Um abraço!